Oi, Oi, Carla, tudo tudo bem? bem? Eu estou Tudo. bem. Eu não sou muito high-tech aqui, mas consegui. Que ótimo. É feliz por você estar aqui. Te agradeço publicamente pela tua disponibilidade de vir aqui contar a tua história, contar um pouquinho da sua vida, da sua experiência com o Pedro. E eu tenho certeza que vai ser muito valiosa para as nossas mães que estão Que começando bom, agora. é verdade. Uma grande jornada. É uma grande e longa jornada. Eu tô vendo algumas pessoas conhecidas, eu ouvi tua filha entrando. Daqui a pouco tá entrando o pessoal. Gente, eu queria dizer assim, a Carla, eu já comecei a falar, mas teve algumas pessoas que entraram depois. É mãe do Pedro. O Pedro tem 34 anos, né, Carla? Ele nasceu com ventrículo único tipo esquerdo, com transposição dos grandes vasos. Então, assim, é uma Exato. coisa importante, né? Não é. Complexa. A Carla é uma amiga daquelas que a cardiopatia trouxe, uma amiga querida. A gente é da mesma cidade, tem a mesma formação, mas a gente só foi se conhecer anos depois, né, Carla? Verdade. Relações públicas. Isso, isso mesmo. E, enfim, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso, senão eu já vou te encher de perguntas. Manda brasa. Carla, conta pra gente como que foi. Quando é que você recebeu essa notícia? Eu acredito que seja depois que ele nasceu, naquela época não tinha diagnóstico pré-natal. Quando foi e como é que foi? Então, o Pedro nasceu, uma gravidez super tranquila, nasceu no tempo certo, um peso ótimo, e na maternidade, o pediatra disse para mim, Carla, eu tô notando um nível de cianose, que ele fazia uma cianose quando chorava, tal, é melhor a gente investigar. E eu sempre tive uma postura muito otimista, eu dizia, ai meu Deus, isso não deve ser nada, olha que menino grande e tal, enfim. E aí a gente foi investigar e foi fazer um ecocardio aqui em Londrina, mas há 34 anos atrás não tinha um ecocardio especializado para criança, enfim. Quando ele fez o exame, ele disse, olha, tem um probleminha. Quando ele falou essa palavra, tem um probleminha, parecia que o chão assim tinha aberto no meu pé, porque eu não imaginava que um problema de cardiopatia fosse um probleminha. Só existia a possibilidade de ser um problemão. E hoje a gente sabe que tem muitas cardiopatias que são realmente probleminhas, né? Que dá para resolver e tudo mais, mas assim, eu fiquei completamente perdida. E Londrina, há 34 anos atrás, não tinha um número de casos, de especialistas e tudo mais, e aí eu fui para São Paulo. Eu só fui ter o diagnóstico mesmo quando eu cheguei em São Paulo. Então, a cada consulta, a cada exame, eu ia sabendo um pouquinho mais. E aí eu tive o diagnóstico que ele tinha realmente o ventrículo único com a transposição das grandes artérias, só que ele tinha um conjunto total, assim, de umas 11 cardiopatias. Acho que quando a coisa começa a formar errado, né? Então, era um conjunto de 11. As mais importantes era o ventrículo único com a transposição. E aí já foi para cirurgia, porque tinha uma coartação na aorta, enfim, já foi para cirurgia. Então, foi uma coisa assim, eu de cesariana em São Paulo, fui para a Beneficência Portuguesa, e aí ele já foi para cirurgia, com 14 dias ele já estava sendo operado. Olha só, né? E assim, é totalmente sem informação, né? Até sem entender realmente o que que ele tinha, eu acho que deve É, ter sido. quando ele me deu o diagnóstico e falou, olha, é cirúrgico, a primeira pergunta que me veio na cabeça, assim, de tudo que eu sabia de cardiopatia era, vai doer? Porque eu não sabia nada, A eu só não nossa, queria que a ele nossa. sofresse, né? Olha, Eu só não queria que ele sofresse. Então eu falei, vai doer? Aí ele disse, vai, mas tem medicações para isso e tudo mais. E a segunda pergunta eu falei, ele vai aguentar? Ele disse, vai, ele vai aguentar. Então, assim, foi assim, né,
no trambolho uma coisa acontecendo atrás da outra e a gente administrando isso. E realmente, graças a Deus, foi tudo ótimo, a cirurgia correu bem, mas na época ele ficou um mês no hospital e fez uma coartação, corrigiu a coartação e fez uma cerclagem da artéria pulmonar. Depois disso, estava previsto uma cirurgia para quando ele tivesse... Para, porque eu quero ir por etapas. Já eu te pergunto disso. Eu queria saber assim, você já tinha ouvido falar que criança podia ter problema cardíaco? E como é que você se sentiu diante disso? De saber que teu filho tinha, né, um problema que não tinha nem tratamento na sua cidade? Então, assim, eu acho que... Não, sabia sim, porque... a gente conhecia casos de pessoas, de crianças que tinham nascido com problemas do coração. Mas eu não tinha, eu nunca enfrentei uma gravidez imaginando que alguma coisa pudesse acontecer. E eu acho que a mulher hoje, quando está grávida, ela tem que estar preparada também para, né, nem tudo acontece como o que você prevê. E eu lembro que tinha uma conhecida nossa, que o filho tinha nascido com cardiopatia, e eu dizia, nossa, como é que ela aguentou ter essa notícia e tal? E na hora que a notícia veio para mim, a gente aguenta, sabe? É uma coisa que você fala, olha... Tem que enfrentar. O que eu tenho pela frente, né? Esse problema, então vamos enfrentar e vamos junto. Todo mundo, né? Então, assim, eu acho que para o Pedro sempre foi essa questão muito importante, ele sentir que estava todo mundo junto. Estava todo mundo junto. E como que foi essa busca pelo tratamento? Como é que vocês foram parar em São Paulo, na Beneficência Portuguesa? Porque, assim, nós tínhamos amigos, eu tinha um grande amigo que é um cirurgião infantil, que tem uma super formação, fez USP, mas estava morando em Ribeirão Preto, e assim, a gente considera como primo, e a gente ligou para ele e disse, olha, quem que você indica, né? E aí nós fomos para São Paulo pela indicação dele, e assim, sem conhecer ninguém, quer dizer, eu sou paulistana, eu nasci em São Paulo, na época eu já estava morando em Londrina, mas eu sou de São Paulo. E assim, foi por indicação, a gente foi buscando uma indicação de gente que a gente confiava para que atendesse o Pedro. Entendi. Mas assim, um turbilhão mesmo, porque não tinha diagnóstico. E tinha isso ainda, né? Essa incerteza do que era, para depois saber o que e onde fazer, né? Exatamente. E isso, assim, foi bem contra ele, isso. Porque ele nasceu sem o diagnóstico e até que a gente atinasse que isso estava acontecendo, fosse para São Paulo, buscasse ajuda, ele chegou em São Paulo bem descompensado. Ele chegou com insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. Então, assim, a importância do diagnóstico... precoce, sim. Faz a diferença, né? Faz. E ele conseguiu, enfim. Mas e aí, como que foi? Ele fez cirurgia já nessa primeira ida para São Paulo e depois na primeira ida para São Paulo. Então, aí ele fez a cirurgia e estava previsto essa cirurgia considerada paliativa até ele ter um ganho de peso, enfim, para poder realmente fazer as outras cirurgias. A ideia seria Glen e Fontan. Mas acontece que ele evoluiu muito bem. Então, essa cirurgia que estava prevista para ele fazer depois, lá pelos 3 anos de idade, ele acabou fazendo com 19. O Glen? O Glen. Olha só, gente, a diferença de conduta, né? Hoje um Glen se faz com 6 meses, dependendo da cardiopatia. E o Fontan com 3, 4 anos. Inclusive, a gente está fazendo curso sobre as cardiopatias congênitas no adulto, né? E assim, os médicos, nesses anos que deu de diferença entre o Pedro e as gerações de agora, eles preferem operar precocemente, porque o resultado a longo prazo parece ser melhor. E aí ele fez a Glen com 19 anos, eu não sabia, olha só. Eu não achei que fosse 19 anos. Até os 19 anos, a cada 2 anos, ele fazia cateterismo, media a pressão da pulmonar, todos esses...
para até então, a razão entendida dele não ter feito a cirurgia foi o fato de ele não estar, vamos dizer assim, com os pré-requisitos ideais para o sucesso dela. E entre elas era a pressão da pulmonar acima do esperado. Então, podia resultar num insucesso. E ele evoluiu muito bem. Muito bem. Então, assim, a gente acompanhando com cateterismo, com ecocardio, isso constantemente. Ele ia a cada 6 meses para São Paulo. E aqui em Londrina também, no começo era uma vez por mês. Depois a gente passou aí a um ano, uma vez por ano para São Paulo. Até que entenderam que aos 19, quando ele estava com 18 para 19, que teria Era o que momento. interferir. Era o momento. Gente, vou falar um negócio para vocês. A gente está com essa. A gente está agora falando muito sobre alimentação, a gente está com um projeto sobre alimentação no cardiopata lá na comunidade de cardiopatia congênita, né? Porque as crianças cardiopatas têm muitas vezes dificuldade para se alimentar, para ganhar peso, então a gente está querendo dar uma ajuda a mais para as mães, né? Exato. Inclusive, quem está interessado, pergunta lá no inbox, porque as inscrições estão abertas só até domingo. Mas o Pedro, gente, pensa no homão. Pensa no menino grande. Ele não tem nada do cardiopata mirradinho. Ele é altão, ele é grandão, ele é assim, você não fala, né? Que E ele. quando ele nasceu, ele foi operado, eu perguntei como vai ser a vida dele, né? E, olha, mãe, ele vai ter muita dificuldade de ganho de peso, talvez ele demore um pouco mais para andar, ele vai ter muitos problemas respiratórios, tipo pneumonia e tal. E o primeiro ano de vida dele foi fantástico, ele não teve nada do que estava previsto, ganhou peso bem, andou super cedo. Então, assim, tudo que tinha como prognóstico, ele traiu os prognósticos dos médicos. Depois eu vou tentar mostrar uma foto dele. Mas, enfim, agora eu queria saber assim. O nosso tema de hoje é sobre a vida do cardiopata. A gente tem falado assim, as mães nos perguntam muito, mas pode ter vida normal? Né? Meu filho vai ter uma vida normal? E assim, a gente quer saber como que foi a infância do Pedro. Ele tinha limitações? Como que Olha, foi foi isso? super normal. Foi bem normal. Ele tinha, obviamente, as limitações que a própria cardiopatia impõe. Ele cansava um pouco mais rápido, basicamente isso. Mas assim, os médicos mesmo diziam, eu perguntava, o que ele não pode fazer? Não, ele não pode fazer o que ele não aguentar fazer. Né? Ah, pode fazer educação física? O professor de educação física dizia, ele era o primeiro a chegar na aula para fazer a aula de educação física. Então, faz a educação física. Assim, esportes de muita corrida, acabava que ele nem gostava muito, como futebol e tudo mais, mas jogava tênis. Vai a Teve uma infância cavalo? super normal. A cavalo foi sempre a grande paixão da vida dele. E ele dizia assim, mas quem corre é o cavalo, quem cansa é o cavalo, não sou eu. E o Então, Marevan? então ele nunca tomou o Marevan. Ele não toma anticoagulante? Não, ele tomou Oh, outro anticoagulante. O Marevan ele teria tomado se ele tivesse feito o Fontan, ele nunca entrou no fantástico. Marevan. Mas Entendi. ele tomava Plavix, né, o clopidogrel, e até já se libertou dele. E então, assim, os médicos diziam, mas ele não pode cair do cavalo, ele não pode se machucar. E lá ia ele, em cima do cavalo, o laço foi a grande paixão da vida dele, fazia laço. Então, assim, Eu vou ele teve tentar uma mostrar infância. aqui no meu computador, porque eu tô com medo de fazer um negócio que eu não sei. Gente, esse é o Aqui. Pedro, ó. Esse daqui. Olha só. As mães de cardiopata que têm medo de deixar o filho brincar. É um ventrículo único, Não, gente. Olha lá, é. tá? Essa é uma. Deixa eu ver se eu acho outra. Esse é o Pedro se Ah, esse aqui é o Pedro na protegendo. quarentena, se protegendo. Deixa eu ver. Olha o tamanho dele, gente. Eu espero que as mães que estão lá com muitos medos estejam vendo isso.
né? E depois a outra a gente deixa para depois, aquela outra que a gente quer mostrar. E eu vou voltar aqui para o meu lugar, peraí. Porque eu tô com medo de mexer nesse recurso aqui do Instagram que eu não sei. Então, gente, tá vendo? É vida normal. Lógico, a Super Carla, normal. você é atenta, mas assim, tinha coisas que você ficava Óbvio. com medo, mas você achava que tinha que deixar. Você segurava a onda. Muita coisa. O próprio médico dizia: esse medo é seu, não é dele. Então eu achava que ele tinha que ter uma vida normal e sempre ouvir as orientações dos médicos. Ele não ouvia muito, mas eu ouvia as orientações do médico, me certificava periodicamente que todos os exames dele estavam bons, seguir aquela rotina dos exames, de ecocardio, de tudo mais. Então é vida que segue e, e a gente, quer dizer, junto, isso nunca foi um problema, ele nunca se sentiu menor por isso. Ao contrário. Gente, vocês estão ouvindo, né, gente? Eu espero que esteja todo mundo ouvindo. Olha só, não é ser inconsequente, não é não ter cuidado. É ter, sim, um cuidado, né, Carla? Mas, Exatamente. assim, entendendo que também para o crescimento dele, algumas coisas ele precisava viver, né? Exato. Eu também tento, me policio muito. Nosso post é sobre isso hoje, me policio muito, porque, assim, os medos são meus. Inclusive, o Luca me falou claramente. Foi difícil para você. Eu nem lembro. Ele falou assim, na lata. E assim, às vezes me passam muitos pensamentos, principalmente ligados ao futebol, né? Ainda mais que ele faz esporte de competição. Mas assim, eu vou nos médicos, eu falo, gente, ele pode mesmo? É seguro? Exato. Então tá bom. Eu fico ali com o meu coração na mão, tem dia assim que eu falo, minha Nossa Senhora, protege meu filho. Mas eu não tento não colocar isso para ele. Ele não me ouviu, ele nunca me ouviu falar assim. Né? Espero que ele nem ouça, tá não. dormindo. Mas O meu deve estar ouvindo, depois ele vai ficar. para quem entrou agora, o Pedro tem ventrículo único do tipo esquerdo. Tem gente perguntando, com transposição dos grandes vasos e outras coisitas más. Ele tem 34 anos, né? E aí eu queria saber assim, e ele? A gente falou agora, né, do Luca, como que lida? Como que ele lida com isso? Ele se sente inferior? Ele tem dificuldade em aceitar? Ele tem alguma Não, revolta? não, nenhuma. Eu sempre foi uma coisa muito natural. Às vezes que ele, em criança, dizia: eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não, não pode. Isso como uma criança que nasce tem um problema de diabetes, não pode comer um doce. Então tem certas coisas que não pode fazer. E ele sempre se sentiu bem. Eu acho que a cardiopatia, eles nascem com um diferencial positivo. São crianças guerreiras, são crianças que aprenderam a lutar desde o primeiro momento. Então isso, para a gente, é um aprendizado. São pessoas fortes, pessoas que lutaram para estar aqui. Então, um dia ele disse para mim, foi o maior presente que eu ouvi, foi o dia que ele disse para mim: mãe, eu acho que, assim, falando sobre isso, o que isso poderia ter causado na vida dele, ele disse que tudo que ele passou, que aí, né, em termos de algumas coisas que limitaram, ou cirurgias e um monte de cateterismo e tudo mais, eu acho que tudo isso me tornou uma pessoa melhor. Então eu acho assim que foi enriquecedor, né? Tirar a lição de tudo isso foi enriquecedor. Então para ele nunca foi um problema, ao contrário, sabe? Ele é fera. Tá vendo? A gente falou disso hoje. Quem não leu, leia o post, de como o modo no qual a gente vê a cardiopatia influencia o modo com o qual eles veem, né? Se a gente lidar bem com isso, é bem mais provável que eles lidam bem com isso. Né? Veja, você falou assim, ele tinha algumas limitações, mas da cardiopatia normal. A gente vê a mãe que chega pra gente e fala assim,
mas meu filho, sabe, no recreio ele não pode brincar porque ele cansa e eu fico com medo dele se sentir inferior. Gente que não pode brincar, brinca sentado, brinca de qualquer Claro! jeito, E sabe, quando cansa, o assim, que que faz? Para, é. Então, não é? assim, a gente não pode impor, pelo menos eu sou desse pensamento, e as leituras que eu tenho feito, os artigos que eu tenho lido, e assim, exemplos de pessoas como você, porque eu sempre admirei o otimismo e a serenidade que você lida com tudo. Tem problema? Tem, a gente resolve, vai É, fazer o quê? A gente vai ficar exato. chorando, né? E o É, Pedro é fantástico, gente. Ele é fantástico, vocês não têm ideia. A gente fez uma vez umas fotos juntos, você lembra, Carla? para o E aí, calendário. sim, e aí teve era um adulto e uma criança, né? Então aí teve uma mãe que levou o filhinho dela, não sei quantos anos ele tinha, era pequenininho, 4 ou 5, né? Quando ela viu o Pedro, com a mesma cardiopatia, ela desinvestou a chorar, numa emoção, e ele foi tão querido com ela, assim, dava É. mesmo para ver que ele lidava muito bem, né? Lógico, ninguém quer nascer Sim, cardiopata. claro, mas assim, isso não atrapalhou a vida dele, né? Eu acho que ele teve os seus percalços. Então, por exemplo, ia fazer o cateterismo. O que ele menos gostava era ficar com a perna presa lá, porque fazia por punção e não podia, sabe? Então, assim, fez grandes cirurgias, grandes procedimentos, mas quando ia no laboratório tirar sangue, ele ficava negociando com a enfermeira. Enfermeira. Peraí, agora não, daqui a pouco, peraí, sabe? Então, assim, eu vou te dizer até que a gente consegue, porque o Pedro é muito espirituoso, ele é super engraçado, então a gente ainda consegue rir de muita coisa, sabe? Então, de situações dentro de hospital, dentro de laboratório e tudo mais, que a gente, quando lembra, a gente morre de rir, tira esse ensinamento leve, né? Torna Olha que a coisa lindo, mais leve. É. que lindo. Ô, Carla, e aquela que ele fez com 18 anos? Como que foi isso para ele grande, assim? Como que vocês lidaram? Porque é um medo também das mães, assim, "Ah, agora meu filho já entende, né? Porque quando era bebê é uma É, coisa, agora ele entende, como é que eu vou explicar para ele? Como é que vai ser isso? Como que foi para vocês? Então, foi tudo junto, né? Assim, a gente, quando foi para São Paulo e que o médico disse, não, acho que chegou o momento da gente interferir. E aí a gente foi conversar com o cirurgião, que foi sensacional, conversou com ele, é, colocou aberto para todas as dúvidas que ele tivesse, aberto para ele perguntar tudo, que é diferente no bebê, né? O bebê tá a mãe lá entregando o bebê, e então ele participou de todas as consultas, de tudo que ia acontecer. E então a cirurgia foi um sucesso, ele ficou muito pouco tempo na UTI, que é Um lugar um ruim? peso muito ruim, E então, assim, eu acho que ele não passou dor, não passou. Deu trabalho para os fisioterapeutas para fazer os exercícios de soprar, deu, deu trabalho para as nutricionistas, porque ele não gostava da comida do hospital. Então, Quem esse gosta? foi o único trabalho que deu. O resto, graças a Deus, correu tudo Olha bem lá, e ele ele tirou tá de vendo. letra. Vou Olha te lá. falar que ele tá vendo. Pedro, qualquer coisa você intervém. Você intervém aí que nós estamos É. falando de você. E então foi assim, ele tirou de letra realmente, a alta foi rápida no hospital, então foi assim, graças a Deus, um sucesso. Ô, Carla, agora a pergunta de R$ 1 milhão. Como é que você faz? Como é que você faz? Assim, sempre vi, inclusive nós decidimos te convidar por isso, por como você lida com isso. Você me aparece sempre muito otimista e leve, até nas coisas difíceis, é, sempre lidando bem, assim, dando exemplo, né? Tipo, a gente já teve conversas que eu saí da conversa assim pensativa, me faz muito refletir sem aquela lamentação, meu filho sofreu, meu filho sofre, meu filho vai sofrer. Nunca vi isso sair da sua boca. E como que você faz para encarar dessa forma? O que que passa na tua cabeça, no teu coração? Como que é? Eu não sei explicar. Eu acho que
quando eu fui mãe dele, né? Eu já tinha uma filha de 3 anos quando o Pedro nasceu. Então ele foi o segundo, mas eu tinha 27 anos. E quando a coisa aconteceu, assim, teve o diagnóstico, vamos enfrentar, eu não sei. Eu acho que na minha cabeça, eu precisava ser forte, eu precisava ser positiva, e, e ele precisava dessa minha força, e eu achava que a gente tinha que estar junto e enfrentar junto. Então, não sei, eu acho que foi uma coisa que veio para mim. Eu dizia, eu não posso deixar a peteca cair, eu não posso desmoronar, porque né, a gente tem que se manter forte. E assim eu fui levando. E ele foi sempre respondendo muito bem, ele surpreendia, sabe, com uma maturidade de bebê. Eu lembro que tinha uma secreçãozinha que pós-cirúrgica, e Fica. o fisioterapeuta ensinava a apertar aqui, assim, pra gente. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, ele ensinava a apertar aqui o pescocinho para ele expelir, para ele tossir. Então eu apertava, e quando ele tinha 5 meses, praticamente um bebê, 4, 5 meses, 4 meses, sei lá, eu chegava perto dele, mostrava o dedo, ele olhava para mim e tossia. Já tossia. É. Oh, que Então eles lindeza. aprendem as coisas assim, sabe? É incrível, é incrível. O aprendizado era meu de ver aquilo tudo. A canção de niná dele era o aparelho de. Até hoje ele fala isso. Que ele não pode ouvir um barulho de um motorzinho de aparelho de inalação, que ele já vira o olho de sono, assim. Oh, meu Deus. Adorava. Ô, Carla, e assim, e a vida dele hoje? Como é que é? Com 34 anos. Olha, Difere de alguma coisa? nada, Como que é? absolutamente nada. Hoje, então, absolutamente nada. A vida dele é super normal. Em criança, como eu disse para você, ainda tinha algumas coisas. Na adolescência, foi uma prova de fogo para a mãe, porque aí vem o adolescente, o jovem, aí o jovem que bate o carro, o jovem que vai para balada, que namora. Então, assim, foi uma adolescência normal, festeira, E o coração e, da mãe? e o coração da mãe fica assim, né? Cada vez que sai, mas assim, passou por tudo isso, fez faculdade, fez administração aqui na PUC de Londrina. Depois que ele se formou, ele quis uma experiência, foi fazer um curso de inglês nos Estados Unidos, ficou lá 6 meses nos Estados Aí, Unidos. gente, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? E ele foi Tinha, 6 meses. tinha irmã que morava lá, que foi o grande apoio, né? Mas ele se virava. Então ele Com viajou sozinho. medicação. Medicação, a parte da medicação era a parte mais tranquila que tinha, porque aquilo não era um problema. Ele já dava até apelido para os remédios dele. Cadê minha Digoke? Cadê não sei o que, sabe assim? Então já dava, ele já enfiava tudo na boca, já tomava. Então nunca foi um problema. Nossa, ele toma muitos remédios? Toma, ok, né? E já diminuiu bem os remédios também. E aí ele se formou, fez o curso de inglês, voltou aqui para o Brasil, trabalha, e hoje ele tem uma corretora de seguros, e enfim, leva uma vida extremamente normal. Faz academia, tem personal, então tem, né, sai, agora menos por causa da pandemia, mas sai, Se cuidando. Ô, Carla, bebe. bebe. Olha só. E aquela história da ambulância? Eu preciso que você conte, porque assim, eu não Porque sei. uma vez, isso também nas adolescências que ele saía, né? Ele teve um incidente que ele se machucou
e ligaram para mim de madrugada que ele estava machucado. E quando eu cheguei, e também ele tomava anticoagulante, então a parte sangrava muito. Então ficou todo mundo assim apavorado. E quando eu cheguei, ele estava dentro da ambulância, machucado. E assim, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu já entro na ambulância, ele é cardiopata, com medo de darem algum. Enfim, mas foi assim, eu falei, uma prova de fogo, né? Esses percalços. Foi um susto grande. Mas Não, teve gente, também ligar de madrugada que bateu o carro. imagina você de noite, teu filho liga, tá dentro da ambulância, machucado, com É, anticoagulante, é. perdendo muito Não, o pior sangue. não foi ele, foi uma amiga que ligou e disse, ele não está, eu falei, ele não está bem? Não, ele não conseguia nem falar, ele estava na ambulância e como tinha cortado o rosto, sangrava muito e com o anticoagulante não para, e então foi assim, 3 horas da manhã, a gente saindo do prédio, praticamente vestindo a roupa para acudir. Pois Mas é, gente, mas veja bem, a gente quer vida isso normal. acontece com todo. Isso. Exatamente. A gente vive falando que quer vida normal. A vida normal, a criança vai cair, quebrar o braço. Eu também quase morri quando o Luca quebrou o braço. É. Aliás, eu estava tranquila até que era um braço quebrado. Porque conhecendo meu filho, eu esperava que mais cedo ou mais tarde alguma coisa ia quebrar. Mas quando eu ouvi o médico falar em centro cirúrgico, pronto, a minha É, calma foi a embora. palavrinha Então, mágica. É. as que vão pegar doença de criança, vão cair, vão machucar. Na Sim, adolescência vai sair, vai entrar na briga, vai querer a namorada do outro, né? Assim, exato. a vida é isso. Óbvio que a É. gente fica mais tenso, mas se a gente quer vida normal, isso faz parte da normalidade. Se essas coisas não Claro, acontecerem, é porque teu filho está numa redoma de vidro que não é saudável. sim. E acima de tudo, não vitimizar, né? Isso não, ninguém é vítima. Eu nunca veio um pensamento de por que eu, por que ele, sabe? A gente não pode, a gente tem que tomar cuidado para não vitimizar. E muitas mães incorrem nesse erro, né? Coitado do meu filho, enfim. Eles não são coitados, eles têm lá um problema que tem que lidar, né? Olha só, viu, gente? É bem isso. Ô, Carla, e a gente, como a gente falou disso, teve coisas assim que o Pedro queria muito fazer e você tinha medo, mas ficou calada porque achou que era o certo, acabou permitindo, ou... Eu não vou falar aqui que eu fiquei calada, porque ele vai dizer, mãe, você está mentindo, porque você nunca ficou calada. Eu falo, eu não me calo, eu sempre falo. Mas uma coisa que ele decidiu que ele queria fazer e que eu fui absolutamente contra, mas fui voto vencido, foi a tatuagem. É Ele bem assim, os médicos contraindicam no geral, né? Porque tem os é, riscos de infecção, tem um mas risco, assim, ele fez na louca, deveria ter feito uma cobertura de antibiótico, como quando vai tratar o dente e tudo mais, mas essa tatuagem, aí ó, essa tatuagem para ele tinha um significado muito grande. Ele fez pós-operatório, depois que ele fez a cirurgia, com 19 anos, ele disse, eu quero fazer uma tatuagem que marque para mim essa cirurgia. Então ele fez essa fênix, né? Porque ele achava que a fênix retratava o que tinha acontecido com ele, era um renascimento, era uma nova etapa, nossa, né? ai, Então gente, não peraí que eu era vou uma arrumar. tatuagem qualquer, Um ela tinha significado. um significado, que é a fênix. E como ele é uma pessoa grande, ele tem 1 metro e quase 1,87 m, então ele também não podia ser uma coisa pequenininha. Então ele fez essa fênix, eu, Pedro, enfim, mas ele fez. Olha só, deixa eu voltar aqui para as minhas perguntas. A gente já falou da. Vocês são bem unidos, né, Carla? Eu vejo Muito, assim. muito. Aí, assim, para as mães que estão assistindo, se você pudesse dizer alguma coisa para Carla lá de trás, quando você recebeu a notícia, quando você estava agoniado, quando você não sabia o que ia ser o futuro, quando você de repente tinha tantos medos, né, e É, incertezas, porque assim, parece que é automático.
a gente nunca pensa muito no futuro e não tem essa preocupação exagerada com o futuro. Mas a É. gente descobre que o filho é cardiopata, a gente já começa a pensar, meu Deus, as meninas, vai ter E filho? agora, né? Nasceu, vai poder ter filho? Como que vai ser? Aí a gente quer todas as respostas que ninguém pode É, dar, né? E o que que exato. você diria para Carla daquele tempo? Que é hoje Olha, a mãe que está tendo essa notícia, vamos dizer assim. eu não sei, eu acho que eu diria o que eu sempre disse, vai ficar tudo bem, né? Então eu acho assim que é isso, vai ficar tudo bem. E principalmente sempre ouço as pessoas certas, né? Eu, quando o Pedro nasceu, eu não encontrei os meus iguais, eu fui encontrar com você, Larissa, a Vanessa, a Patrícia, tantas, né, amigas queridas que a cardiopatia congênita trouxe para gente, eu fui encontrar isso muito mais recente. E eu não tinha na época as minhas iguais e não existia rede social, que hoje é muita informação, mas é um perigo também, porque aí você tem que triar as informações, né? Essa quantidade de informações. Então, eu acho assim que, acima de tudo, vai ficar tudo bem e sempre ouça as pessoas certas, né? Ouça o teu médico, aquelas pessoas que você elegeu, que você confia e toca a vida. Deixa o teu filho viver, solta ele. Olha, tem umas perguntinhas aqui que as mães fizeram, eu quero te perguntar. Eu só queria deixar um recadinho antes, seguinte, que tá aberta as inscrições para a nossa comunidade, né? Que é a comunidade de cardiopatia congênita para as mães. Está aberto até domingo, com um valor bem em conta que a gente conseguiu lá com a plataforma, né? Porque tem um lugar onde que a gente consegue deixar todos os vídeos. A gente tem falado, Carla, cada semana de um tema, sabe? Assim, de alimentação, da como prevenir outras malformações, especialmente a cardiopatia, como se preparar para a cirurgia, o que dizer para o nosso filho. A gente está falando sobre a Fontan. Nossa, tem tantos temas. E agora a gente está falando sobre a alimentação do cardiopata. Seja para Aham. resolver os problemas de quem tem problema, porque são muitas mães, né? Mas assim, Sim, várias. Meu filho não come, meu filho não aceita comida sólida, eu tenho que bater tudo no liquidificador, meu filho come e vomita. Tudo isso a gente vai abordar. E também aquela que hoje não tem problema, mas quer ter uma alimentação correta para ajudar na cirurgia, né? Você sabe, saudável. Aham. uma criança bem nutrida enfrenta melhor uma Sim, cirurgia, tudo isso. Então vai ter esses vídeos para explicar todas essas coisas e depois a gente vai fazer um encontro online para tirar dúvidas e para ver que aonde que a gente está bacana. errando. Muito bacana. A gente está animadíssimo. E assim, É. então como é só para quem está na comunidade, porque não Isso tem eu como não fazer. tive. É um privilégio as Ó, mães de hoje pois é. terem esse. Muitas não entendem esse privilégio É, ainda, mas a gente que passou é, sem ter, a gente sabe do valor, né? é, E é. como é uma coisa só para quem está na comunidade, porque não tem como fazer isso aqui no Instagram, a gente decidiu Certo. abrir se alguém mais quiser entrar. Então tem um número de vagas limitados, quem quiser é só chamar a gente no direct ou ir no link da bio. Outro recadinho é que a gente vai ter Fantástico. uma live esse final de semana, provavelmente no sábado. A Jana tá me falando aqui, me dando um recadinho aqui, só um minutinho que eu vou pegar. Vai ser muito provavelmente com o Dr. Fernando Atic, tá? É um nome, um cirurgião Ele é bem filho do renomado. Edmar Atic? Sim, é filho do Edmar Porque o Atic. Edmar é da geração dos Isso médicos mesmo, quando o Pedro isso. nasceu. Isso. Provavelmente vai ser no sábado à noite, mas aí a gente vai avisar, tá bom? A gente vai avisar quem quiser assistir, a gente avisa aqui no Facebook. Aí eu queria ver as perguntinhas das mães aqui. Como foi a adolescência, a gente já falou, né? Que É, foi a adolescência pura dos pura, meninos, que é com mais direito a tudo. a tudo, veja bem. E como que a mãe segura a onda nessa hora? Segurando, né? Tem que segurar. Até porque eu acho que o Pedro sempre foi um menino muito bom, né? Muito companheiro, muito maduro, enfim. Então, eu acho que a gente tem que criar asas aí, dar asas para os filhos voarem, né? E não só. Eu via mães de filhos considerados normais
também mais piradas do que nunca com os filhos adolescentes. Então eu acho assim, tem diálogo, tem conexão, tem, sabe, vida familiar bacana. Então, solta e Deixa deixa viver. viver, né? Isso. Uma mãe perguntou da infância, se ele se sentia diferente com as restrições. Você já falou que não. Não, não. Às vezes ele dizia, eu não posso fazer isso. Não, eu lembro que quando ele era pequeno, alguns esforços a mais geravam dor de cabeça. E é difícil para as crianças, porque as crianças têm um culto ao esporte muito grande, né? Então querem fazer tudo, futebol e tal. E um dia ele quis fazer alguma coisa, eu disse, filho, não dá, né? Não vai ser legal para você e tal. Ele disse, não tem problema, eu levo um copinho d'água com uma aspirina. Ele já Era, resolveu. era a solução dele, Não, ele teve uma infância super saudável, e o que não dava para fazer, ele não fazia. Ok. Tem uma mãe perguntando sobre a viagem. Você já contou que o Pedro, inclusive, viajou para os Estados Unidos sozinho, Sim, morou lá, voltou. Eu quero dizer o seguinte, que no geral pode sim, as crianças podem claro. viajar. Meu filho viaja 12 horas, né? Atravessa o oceano comigo, É, mas alguns casos, dependendo do estado atual da criança, precisa sim, conversar isso com o cardiologista, né? Porque às vezes a questão da pressurização e tal pode dar alguma diferença na exato. oxigenação. Então, gente, no geral, eu tô falando de viagem de avião, né? Mas assim, É, cada um tem que avaliar a sua situação pessoal, porque se uma criança estiver muito descompensada, até uma viagem de carro longa pode ser um problema, né? Então, pode ser um problema. Por isso é que eu falo assim, se você tiver periodicamente fazendo os exames que os seus médicos recomendam e passar pelo médico, eu acho que você está tranquila. São essas pessoas que você tem que ouvir. Se vai viajar, se não vai viajar, o que vai fazer, né? sim, o acompanhamento tem que ser regular, né? Regular, Quem regular. tá melhor espaça, igual você falou, né? A gente passou a fazer um ano lá em São Paulo. Quem Exato. tá mais próximo. E como a gente está falando dessa questão, eu vi até a doutora Vanessa Guimarães aqui, eu não sei, acho que ela já deve ter saído, mas a gente está falando desse tema do cardiopata adulto, que inclusive vai ser tema da live de sábado. A gente só está acertando o Ah, horário. Como continuar o tratamento do cardiopata adulto? Fala pra gente a experiência de vocês hoje, Carla. Como que é? Porque o Pedro está naquela fase, né? é. Pediatra ou cardiologista de adulto? Como é que vocês estão? Porque assim, o Brasil está aprendendo isso, né? E como é que vocês estão É. vivendo isso do outro lado? Então, hoje a gente tem aí um combo, né? Então, a cardiologista de cardiopatia congênita dele chegou num momento que disse, Pedro, você também precisa ouvir ter um acompanhamento com um cardiologista de adulto, para doenças Sim. de adulto, normais, né? Então, hoje ele faz os dois acompanhamentos com a cardiologista de cardiopatia congênita, que é num consultório infantil, Os bichinhos? eu falei, e tem também, faz todos os exames periódicos também com a cardiologista de adulto. Então ele tem os dois acompanhamentos. Ah, ele faz paralelo, então. Seja a E hoje pediátrica para tratar ele do vai congênito sozinho, e não quer você mais. não me quer mais. Eu disse, deixa eu ir, nessa eu vou. Não. Não. Mas ele é já um homem, é justo que ele saiba da condição dele e possa ter É. liberdade de falar o que ele quer, Não, Cacá. e ele coloca as coisas, às vezes ele está sentindo alguma coisa diferente, ele mesmo coloca para a médica, sabe? E avalia as medicações e tudo mais. Então, assim, hoje ele é super independente, mora sozinho, enfim, e cuida dessa parte, cuida de toda a medicação dele, compra. Eu fico no pé. Eu estou indo na farmácia, você está precisando de alguma coisa? Mas Ele se ele vira. hoje ele Justo. se vira. Então, a Patrícia está dizendo que vai fazer o convite de casamento do Pedro e que
Ai, vocês estão vendo, né, gente? A gente vira família, que gostoso, né? A gente vira família, todo mundo já participando. Bom, gente, eu acho que tá acabando nosso tempo, Carla. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Eu queria agradecer muitíssimo a tua presença, a tua disponibilidade de contar a tua história, né? De se abrir, Pedro, é por uma boa causa, você sabe, né? Tô falando, não queremos te expor inutilmente, mas assim, a tua experiência, né? Tua também, Carla, eu acho realmente que pode ser muito interessante para as mães que estão chegando agora, se espelhar Sim, nesse tipo de maternidade, nesse tipo é. de forma de lidar com a cardiopatia. Eu senti falta, né, de quando o Pedro nasceu, de ouvir, de ter essa possibilidade de comunidades como essa, Bárbara, que vocês criaram, e poder ouvir, de estar perto de outras mães, trocar experiências e tudo mais. Então, acho assim que essas mães aí que estão chegando nessa vida aí, né, que tirem partido disso, aproveitem essa oportunidade porque é um presente. Que bom, olha só, a gente sabe o valor, né? Quando falta, a gente sabe o valor, Tem né? como. E quero convidar quem quiser participar lá também na nossa comunidade, que é uma plataforma de vídeos, e-books. Nós temos o grupo fechado no Facebook, um grupinho mais familiar. A gente tem as reuniões mensais. Assim, tá muito gostoso. A gente pega no colo quem precisa pegar no colo, na outra vez É, pega outra e troca experiências, vai procurar médico, vai procurar tratamento. exato. Estamos ajudando a driblar essa questão da falta de tratamento, Carla, né? Que é uma questão muito É, triste. Inclusive, essa semana teve um bebê, uma mãe que falou: olha, aquela criança não resistiu porque passou do tempo de operar. Nossa, é. eu fiquei. É Isso não, frustrante demais, não, né? isso não pode acontecer. A gente tem que estar É, informada para a gente poder tomar as rédeas da situação e fazer quem tem que se mexer e não deixar que exato. chegue nesse ponto, né? Enfim, todo mundo está convidado, quem quiser vai ser bem-vindo. Eu te agradeço, agradeço o Pedro, que eu sei que ele deve Eu ter que agradeço. autorizado, né? Ninguém vai É, falar dele sem que ele seja autorizado. E a gente se vê em breve. Obrigada por tá tudo, obrigado ótimo. pessoal que Obrigada a assistiu. você. Obrigada a você. Saudades. Eu também. Um beijão. Tchau, tchau para todo mundo, gente. A live de domingo, de sábado, tá, gente? Quem quiser participar, a gente vai estar avisando com o doutor Atique, Fernando Atique. Até mais. Até.